Olá, muito bom dia para você que está na cidade ou assistindo a gente do campo. Seja muito bem-vindo. Eu já começo te desejando um ótimo domingo, que seja abençoado e te convido para me fazer companhia até às 9 horas da manhã. AgroSucesso, seu programa de agronegócio da região, já está no ar. Veja o que preparamos para esta edição. Entenda como agir em caso de ataque de pragas e doenças na cultura da soja. E agora, a partir desse momento, é que a gente deve intensificar ainda mais o monitoramento para identificar no campo quais as possíveis doenças que estarão associadas. Sindicato Rural aqui de Rio Verde reabriu o laboratório de monitoramento de ferrugem asiática. Quanto mais a gente demora, maior a progressão da doença, menos os produtos funcionam, os fungicidas funcionam e automaticamente maior a perda em produtividade. Programa Agrinho, iniciativa promove a conexão campo-cidade a estudantes. Crianças que normalmente na escola eles têm aquele currículo normal, matemática, português, ciências, e quando você introduz um tema extremamente importante, relevante, atual, né, que é da responsabilidade social e ambiental, sem dúvida nenhuma, a gente se sente extremamente realizado. Polo de Piscicultura em Naciolândia. Setor ganhou fôlego com apoio financeiro do Cicobi Agro Rural. Migramos para a piscicultura há 17 a 18 anos já. Estamos aqui criando peixe, né? Que é uma coisa maravilhosa para o brasileiro, né? E no Papo Rural de hoje, vamos receber aqui no estúdio o delegado regional de Rio Verde, Danilo Fabiano. Vamos falar dos golpes envolvendo o agronegócio da região. Tivemos outros produtores rurais que foram vitimados, um pessoal do Paraná, que vieram a Rio Verde, demonstraram que era possível montar uma empresa, uma trade para importar insumos, e esses produtores também perderam quase 8 milhões. E tem muito mais, tem a nossa previsão do tempo, a agenda AgroSucesso. Vem comigo que a edição de hoje, 15 de dezembro, está só começando. Bom dia para você novamente, seja muito bem-vindo. O período chuvoso favorece o desenvolvimento da soja. As doenças também aproveitam esta época com mais umidade para se proliferar. Por isso é importante manter o monitoramento nas lavouras. Mesmo com o atraso no início do plantio, as lavouras de soja na região de Rio Verde se estabeleceram bem com a chegada da chuva. Mas o cenário também favoreceu o ataque de pragas e doenças, já que a umidade ajudou na proliferação dos patógenos, como explicam esses pesquisadores do Centro Tecnológico da Comigo. Em termos de pragas, né, a gente teve a incidência muito alta da Spodoptera, que a gente fala com hábito tipo rosca. Então a gente sempre ressalta, né, para as próximas safras e talvez aqueles que ainda estejam no início do desenvolvimento da lavoura de soja, o principal ponto é fazer uma dessecação com inseticidas nessas áreas onde tem essas lagartas, para que a gente não tenha o problema depois que a cultura da soja venha. O tratamento de sementes também específico para lagartas contribui bastante, é muito interessante, porque posteriormente a gente consegue, de certa forma, manejar essa lagarta no início do desenvolvimento da soja, porém pode ser que a gente já tenha algum prejuízo e depois disso ela pode se permanecer na lavoura e causar prejuízo até no final da safra. Nós tivemos em algumas regiões alguns problemas relacionados a fungos do solo, né, causando tombamento, principalmente pitium, em alguns casos fitóftora, estão causando problema até hoje em áreas onde houve, digamos, com um volume muito alto de chuvas, né? Mas as condições para o estabelecimento da lavoura em si foram muito boas, né? O problema, digamos assim, é que a boa condição para o estabelecimento da lavoura também é uma boa condição para o desenvolvimento de algumas doenças, né? Além da lagarta, outras pragas dificultaram o estabelecimento das lavouras. Outro ponto também foram os metaleiros, vaquinhas, que sempre estão aí presentes, causando desfolha, né? A gente tem que monitorar e fazer o devido controle. Em alguns pontos específicos, a gente teve a crescente do cascudinho, que a gente chama o Meocrus armatus. É um
uma praga que na região do Mato Grosso já é bem difundida, causa grandes problemas, tem aumentado na nossa região. Em alguns locais a gente teve alguma dificuldade de manejar também, com alguns prejuízos essa praga. Em boa parte das regiões produtoras, a lavoura está iniciando o período reprodutivo, uma das fases mais críticas de desenvolvimento da soja. Por isso, o produtor não pode descuidar da área. Um momento crucial para fazer esse monitoramento de algumas pragas que a gente sempre tem problemas, justamente na fase reprodutiva, mas que a gente deve se atentar antes, né? Por exemplo, mosca branca, a própria lagarta spodoptera que já está desde o início, e o percevejo de forma geral, tanto o percevejo barriga verde quanto o percevejo marrom. Então a gente deixa esse alerta para monitoramento dessas pragas, por quê? Porque muitas delas se iniciam na parte inferior e média, ou então se estabelecem nessa parte da planta, e esse momento é o que a gente tem agora para tentar colocar algum produto que tenha efeito residual, que vai conseguir quebrar o ciclo da praga talvez e prolongar o período até que essa praga aumente essa população, e depois a gente segurando na parte inferior e média, na parte superior da planta a gente consegue ter um êxito maior. Já nessa fase nós já temos em boa parte das lavouras aí já com a soja fechada, e intensifica ainda mais a possibilidade de termos algumas doenças relacionadas à parte aérea, né? Lembrando que depois que essa soja fecha, que a gente tem aquela formação de um microclima mais ideal para a cultura, um microclima mais ideal para o desenvolvimento de algumas doenças foliares, né? Que é aquele ambiente úmido e com pouca passagem de vento em alguns casos. E isso favorece muito a ocorrência de algumas doenças foliares, né? Sejam elas principalmente as necrotróficas, aquele fungo, aquelas espécies de fungo que sobrevivem durante a entre-safra na palhada, e agora com esse ambiente favorável elas voltam a causar problema na cultura, né? Os pesquisadores ressaltam que o manejo das pragas e doenças começa muito antes da semente ir à terra. Se inicia na escolha do material genético a ser plantado. Hoje, o produtor tem uma ampla janela de opções com diferentes tipos de resistência. Tudo isso vai favorecer para que a gente tenha um manejo bom de doenças agora durante o decorrer da safra, né? Claro que o controle químico é importante, é uma ferramenta que deve ser utilizada, e agora a partir desse momento é que a gente deve intensificar ainda mais o monitoramento para identificar no campo quais as possíveis doenças que estarão associadas e ficar bem antenado em relação à tecnologia de aplicação, posicionamento de produtos, horários de aplicação. Tudo isso vai favorecer muito para que a gente chegue lá no final com um problema menor em relação às doenças, porque fatalmente elas vão ocorrer. Todos os anos a gente tem observado, em alguns casos até o crescimento de algumas doenças aqui na região. Então vale muito o produtor ficar atento, né, e monitorar suas lavouras para reduzir os impactos dessas doenças que vão fatalmente ocorrer. A palhada no solo também contribui na prevenção de doenças ali nas fases iniciais de desenvolvimento da soja. Começa toda aquela questão do impacto da gota de chuva no solo, levar respingos, né, com o solo aderido, que vai levar junto também o inóculo, os esporos desse fungo, principalmente ali na folha, na primeira folha, na unifoliolada ou nos primeiros trifólios, e ali começar de fato a infecção, né? A gente sabe que foi um problema muito sério em relação às queimadas nesse período de entre-safra, e que existem muitas áreas onde essa palhada foi totalmente queimada, e isso causa um impacto muito severo em relação às doenças iniciais na cultura da soja. Então, assim, às vezes o produtor tem que entrar com monitoramento e também com as aplicações mais cedo em áreas onde foi queimada essa palhada, né? E o que também dificulta, de certa forma, a implantação da lavoura na cultura, né? A semeadura sobre a palhada facilita muito o estabelecimento da plântula, né? Em termos de desenvolvimento, aprofundamento de raízes, enfim, as áreas onde nós não temos essa palhada, já é um ponto a mais de atenção. Rafael dá algumas orientações sobre o manejo da ferrugem asiática, a principal doença que afeta a soja e traz prejuízos significativos ao agricultor. Até o momento, Goiás não teve nenhum foco confirmado, mas é preciso manter a vigilância. Pelo grande impacto que ela pode causar em termos de redução de produtividade.
E lá no consórcio antiferrugem, algumas áreas já foram notificadas, né, com presença de ferrugem em lavouras comerciais. No estado de São Paulo, no estado do Paraná, também agora no estado de Minas Gerais, ou seja, já temos o desenvolvimento dessa doença nessas lavouras que foram semeadas principalmente um pouco mais cedo. Aqui a recomendação de fato é o monitoramento e acompanhar o desenvolvimento, né, da notificação do consórcio antiferrugem. Não há nada, como se diz, não há motivos para se desesperar no momento, né? Ainda estamos iniciando essa fase de disseminação da ferrugem asiática. Então continua essa orientação mesmo por monitoramento, caprichar nos intervalos de aplicação, na tecnologia de aplicação. Mas para quem semeou cedo materiais com ciclo um pouco mais curto, a grande preocupação inicial deve ser mantida nas doenças necrotróficas, né? Nessas, como eu disse, que sobrevivem na palhada. E aí a gente fala principalmente de mancha-alvo, crestamento foliar de cercóspora, antracnose e septoriose. Atenção, produtor rural, temos um recado especial para você. Na Multiagro entendemos as necessidades do produtor rural. Se você está precisando de alguém para construir sua cerca de alambrado, realizar construções e reformas, a solução está aqui. Oferecemos uma gama completa de serviços terceirizados de portaria, capina, vigia, limpeza, poda, aceiro, roçagem. Também trabalhamos com estruturas metálicas e galpões de alta qualidade. Contamos com um amplo portfólio para atender você, produtor rural. Confie na Multiagro para fornecer serviços de excelência com profissionais dedicados e comprometidos com a sua satisfação. Aqui o seu negócio rural está em boas mãos. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos fazer a diferença na sua propriedade. Você sabia que a maior parte da energia produzida no Brasil é limpa ou renovável? E o agronegócio é o grande responsável por esse desempenho. Qual o papel do sol na geração de eletricidade? Você vai ver agora na reportagem do Sebastião Garcia e do Alex Fernandes. A placa pequena na entrada do escritório anuncia um grande projeto. Faz 8 anos que a Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal começou a investir em energia limpa. Do lado dos galpões foram instaladas placas de captação solar. Quase que 100% do consumo de energia é gerado pela fotovoltaica, portanto nós estamos utilizando bastante energia limpa para os nossos processos operacionais. Isso é bom porque, além de contribuir com o meio ambiente, nós também gastamos menos. Quando a gente chega aqui na cooperativa, chama a atenção a organização daqui, né? Os departamentos, tudo muito certinho, a área de produção, de armazenagem lá no fundo também. Mas também surpreende quando a gente chega nessa área aqui, ó, que vê toda essa situação da ideia de um ferro velho, né? E é isso mesmo, é um ferro velho que está aqui, porque todos esses equipamentos aqui, apesar de funcionarem, eles têm que ser descartados, para que faça sentido todo o projeto de energia limpa. São motores, bobinas, exaustores que foram substituídos por outros mais eficientes. Nós somos obrigados, temos um termo de formas que nós vamos vender só para ferro velho e as usinas de ferro velho reciclagem, eles terão também que se comprometer em não revender, e sim reciclar esses produtos. 80% dos produtores rurais da cooperativa já adotaram sistemas de produção de energia limpa. No Brasil, mais de 250 mil propriedades rurais usam energia fotovoltaica. Já foram investidos 21 bilhões de reais nessa tecnologia. 9% de toda a potência de energia solar instalada no país vem do campo. O produtor rural ganha com a energia solar fotovoltaica mais versatilidade, mais flexibilidade, mais autonomia e mais sustentabilidade, além, é claro, da competitividade. O sucesso do sistema de produção de energia limpa na matriz energética do Brasil passa e muito pelo campo, não só pelo bom uso do sol. Nós podemos ser, para o mundo, referência em relação à tecnologia, em relação a inovações, em relação a novos negócios, a partir do campo, a partir do bionegócio.
da biodiversidade, do biocombustível. Intervalo rapidinho e na volta eu vou te mostrar que o Sindicato Rural aqui de Rio Verde reabriu o laboratório de monitoramento de ferrugem asiática. Os detalhes eu te conto na volta.